E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21/4/2024, 18h23 e 28. Vamos aí para mais uma live de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Se acham crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, então vamos nós, galera. Bom, oficialmente, né, a gente fez o último videozinho aí, um vídeo simbólico logo do começo do halving, né, que aconteceu agora, e é muito importante esse evento aqui para nós que investe em Bitcoin, certo? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vou mostrar um gráfico diferente para vocês, um gráfico que eu já tinha marcado, já tinha feito minhas marcações, quero mostrar algumas coisas interessantes que aconteceu em cada halving, tá? Então, a gente fechou, galera, a gente fechou acima do 63.904,70, que é um ponto muito importante. Eu quero saber rapidamente, é porque isso aqui, esse amarelinho aqui mais fraco é da Defense e esse aqui é os 50, beleza? Então eu vou tirar essa corzinha aqui, vamos botar uma cor para diferenciar um pouquinho, para não ficar muito... Vou botar um azulzinho aqui, pronto, aí fica melhor aqui pra gente, beleza? Então vamos lá. Então a gente fechou acima de 63.904,70, que é 50% do canal total, e isso todo mundo sabe o que significa aqui pra gente, né? Então a gente está em cima do 64, em cima da DIFC, do posicionamento lá do dia 28 de fevereiro de 2024. Eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente estar acima dessas DIFs, e a gente também é muito importante a gente entender que a gente está acima dos 50 das barras de atividade profissional. Então, se eu for puxar essa barra aqui, ó, o mercado veio fazer teste de oferta, galera. Aqui, ó, 50% aqui nessa região, mais ou menos. Então, o mercado ele fez um teste aqui, subiu, fez outro teste aqui, subiu, fez um teste, subiu, fez outro teste, subiu, outro teste, subiu. Ou seja, a gente ainda não perdeu a dominância desse camarada aqui do dia 28 de fevereiro de 2024. Ele ainda está totalmente, né, totalmente aqui com força aqui. Além disso, nós temos também esse camarada aqui que foi o dia 5, se não me engano. Então, se eu for marcar ele aqui todo, a gente está nesse exato momento acima dos 50% dele, totalmente positivo. Então, esses dois players que estão aqui estão segurando o mercado. Isso é muito importante para a gente. Outra coisa importante é que nós temos aqui um OBV ele totalmente positivo, né? A gente rompeu no final de semana, apesar de ele ter ficado aqui andando lateral, só que não estava renovando os fundos, já expliquei isso para vocês. Ó, fez o fundo aqui, não renovou, tentou renovar, ficou para cima, não renovou, perdeu a VWAP para cima, a VWAP para cima. Então isso aqui significa, fica claro aqui para a gente que passou por um período todo aqui de acumulação até o momento, né? De acumulação até o momento. Então isso aqui é muito, muito importante para a gente. A segunda vez que a gente está olhando agora o OBV positivo. Então isso aqui faz a gente crer que o mercado, por mais que ele volte a testar essa VWMA, ele segure e começa agora a fazer o quê? Renovar os fundos, ou os topos, né? Ele começa aqui a renovar os topos aqui, ó, nesse topo. Opa, perdão, peraí. Aqui, ó. Aí tem um topo aqui, ele renovou. Isso significa o quê? Que essa tendência aqui é uma tendência forte, é uma tendência realmente aqui confiável, né? Que o mercado está projetando. Diferente, aqui, ó, se for pegar esse OBV aqui, ó, pode ver, ó, começou a renovar aqui o fundo, ó, a lapada aqui daqui para cima, renovou, até que ele começou a ficar fraco aqui e começou a andar lateral. Então, esse rompimento do topo aqui no OBV, ele é muito, muito importante para a gente, muito significativo. Então, isso é importante para a gente entender. Tá? Então, agora, o que o mercado ele pode fazer? Ele pode sim vir quedar normal, não pensa que só porque é o halving que ele vai subir de uma vez por todas, muito pelo contrário. Ele pode cair, vir buscar essa região, voltar aqui, pode até romper a VWMA, vir testar aqui o fundo e não renovar, entendeu? O importante é romper esses fundos aqui, ó. Esse aqui seria eu vou até marcar aqui para vocês, seria importante a gente renovar esse ali, o máximo ali, ó. Cadê? Não ficou? Vem aqui, ó. Vai. Tô botando aqui, não vai, pô. Ih, rapaz. Não é aqui, não. Que loucura, velho. Não tô conseguindo fazer nada aqui. Não entendi. Mas tudo bem, depois eu vejo isso. É justamente isso aqui, galera, ó. Esse
topo aqui, ó. Esse topo aqui é interessante a gente romper, né? Vir aqui o mercado bater nessa região, vir aqui, tudo, rompeu aqui, vai ser muito interessante, porque a gente está deixando toda essa região aqui de acumulação para trás, pegando força para botar o mercado aqui para cima. Então, isso é muito, muito importante para a gente, é isso que eu estou aguardando aqui no Bitcoin. Cara, acho que é porque tem 3 abas abertas, eu vou tirar uma aqui então, tá? Não sei se é por isso, deixa eu dar uma atualizada aqui, que é justamente outro gráfico que eu quero mostrar para vocês. Não sei se é por isso, vamos atualizar o gráfico rapidamente. Tá, o BLX, é o gráfico que eu quis mostrar para vocês, mas eu não quero mostrar esse gráfico agora. Eu quero mostrar aqui mesmo o Bitcoin, o normal. Gráfico diário é o que a gente está olhando, certo? Eu acho que era isso, tá? Eu acho que era isso, vamos ver aqui. O meu trading view aqui, ele é de graça. Vamos ver se a gente consegue agora pegar aqui e fazer isso, esse topo aqui, ó. Tá vendo? Acho que era isso mesmo. Então, o importante, tá vendo que a gente está dentro de uma lateralização no ABV, então significa que a gente está pegando bastante força aqui para colocar o mercado ou para cima ou para baixo, a gente não sabe. Eu espero que seja para cima, porque se for para baixo, meu amigo, depois de todo esse tempo aqui andando lateral ABV, Deus que me defenda, a gente vai ter uma queda bastante acentuada aí, tá? Mas a gente vai ver lá para frente aqui as possibilidades, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre o OBV. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o OBV está acumulando, ele não está distribuindo. Só um momento, galera. Certo? Beleza. Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente entender. Então, a gente já rompeu a primeira vez aqui, não deu muito certo, mas a gente não renovou o fundo, e agora a gente rompeu novamente, e isso aqui é uma grande oportunidade para a gente, né? Uma grande oportunidade mesmo, tá? Então, a tendência nesse exato momento é de um mercado de alta. É um mercado aqui para tentar buscar novamente 70, 574,65 e depois renovar e quem sabe vir buscar a região de 77 que a gente está aqui, ó, falando já há um bom tempo aqui para vocês, beleza? Mas enfim, tranquilo? Quando a gente vê agora um SDT, uma coisa que me preocupa ainda o SDT, porque o SDT aqui, ele tá com força compradora ainda, não perdeu esse ponto aqui, que é um ponto interessante, né? Que é a da VW, a gente tem um posicionamento do dia 13 e um dia 14, se for ver as duas barras aqui, a gente não perdeu essas duas barras. Ó, se você for pegar aqui essas duas barras aqui, ó, se você pegar e for colocar essas duas barras aqui, só um minuto, galera. Pronto, se você for pegar essas duas barras aqui, é praticamente 50% está nessa região e o mercado fez aqui, ó, bateu uma vez aqui, subiu, bateu outra vez aqui, subiu. Então ainda não demonstra fraqueza no SDT e isso me preocupa com o Bitcoin, porque se a gente está aqui acima de 50 de duas barras aqui, a tendência é maior que o ativo ele suba. E se o ativo subir, o Bitcoin cai. Essa é a relação entre o SDT, que é a dominância do dólar, para o Bitcoin. E se aqui a gente perde esse fundo aqui e começa a cair, isso é totalmente positivo para o Bitcoin, porque o Bitcoin ele começa a subir. Tá? Então é muito importante a gente sentir fraqueza aqui no SDT para confirmar isso. Só um minuto, galera. Beleza. Então, desculpa. Exato. Então, a gente precisa ver essa confirmação aqui dessa fraqueza justamente para a gente ter mais base aqui de acreditar que o mercado aqui ele vai romper as regiões de 70. Beleza? Isso aqui é um ponto muito interessante. Então, o SDT ainda não demonstra essa fraqueza, ainda demonstra força, totalmente positivo o OBV, isso significa para mim que está entrando grana aqui no dólar, a galera está aqui botando aqui, comprando o SDT, a dominância está em 4,75, essa expansão ali, se eu for pegar a difícil da galera lá de trás, lá do topo, está ali na casa dos 5,38, isso é muito importante também, tá? Porque o mercado ele pode vir bater essas regiões aqui, cair novamente, e quem sabe demonstrar fraqueza, fazendo assim que o Bitcoin ainda cai um pouco, será? Então esse aqui é um ponto interessante para vocês, beleza? Se eu for colocar no que a gente está praticamente em cima dos 50 desses dois canais entre 4,97 a 4,54, beleza? Dito isso, galera, eu quero mostrar aqui para vocês agora o que aconteceu em cada halving que a gente tem aqui para a gente conseguir entender. Então eu peguei o BLX é um gráfico totalmente que está aqui, ó. Desenhei ele aqui, tá no gráfico diário, mas eu quero mostrar para vocês um gráfico mensal, tá? Da BLX, mensal. Um gráfico mensal e algumas marcações que eu fiz para a gente entender aqui o que está acontecendo. Então, ao todo, a gente já teve aqui 4 halves com esse, certo? Beleza?
Então aqui está tudo marcado bonitinho. Então esse gráfico é justamente só para eu ficar olhando esse padrão, né? Esse padrãozinho aqui. Então eu acabei pegando aqui e fui colocando. Então, galera, o primeiro halving ele aconteceu no dia 28 de novembro de 2012. O segundo halving aconteceu em 9 de julho de 2016, tá? O terceiro halving aconteceu em maio, 11 de maio de 2020. E o quarto halving, que é agora, 19 de abril de 2024. Como aqui está mensal, obviamente que não vai estar a data certa aqui, né? Está no mês que aconteceu, óbvio, né? Então, novembro de 2022, de 2012, julho de 2016, maio de 2020, abril de 2024. Então, essas linhas aqui que estão tracejadas aqui na vertical simbolizam aqui cada halving. Se eu pegar isso aqui e colocar no diário, vai estar no dia certinho, ó, 19 de abril, vamos lá, 19 de abril, ó, 11 de maio, só que aí eu vou ter que mexer muita coisa aqui, eu não estou a fim de fazer isso. Então, vocês entenderam esse primeiro ponto, né? Então, esse primeiro ponto é interessante a gente entender e agora a gente vai ver aqui o que acontece em cada halving para a gente ficar atento, né? Com isso aqui, beleza? Então, nota que eu sempre falo para vocês, eu até publiquei no Twitter, antes de começar toda essa subida, lá nos 16, 17 mil dólares que eu estava comprando, eu estava falando para vocês que o halving já tinha começado, né? Inclusive, eu vou tentar achar esse Twitter para eu colocar aqui, porque a gente tinha um padrão que acontecia sempre antes de um movimento grande de alta, e obviamente isso, né, é óbvio que sempre acontece alguma coisa, porque senão, né, o mercado não teria como subir. Então, vou diminuir um pouquinho aqui e vamos começar aqui com o primeiro halving, que foi em 2012. Aqui não tem muito volume, mas eu peguei essa última vela ali dos meados de outubro de 2010, tá? E aí, esse camarada aqui, ó, ele tá segurando o mercado, já tem até hoje, né? Essa média aqui tá segurando o mercado, certo? Então, esse ponto, ele é do dia, da semana, né? Do mês de outubro, né? 1º de outubro, já que estou no gráfico mensal, certo? Mas ele não é tão importante. Então, aqui no mês de novembro de 2012, aconteceu o halving. Só que antes de acontecer esse halving aqui, ó, nota que é porque eu não tenho mais como pegar aqui o VWMA. Eu teria que alterar para ver aqui. Mas aqui a gente já vê que está negativo nesse ponto. Aqui negativo, ó. E aqui a gente dobrou, ou seja, a gente conseguiu colocar o OBV ele conseguiu ultrapassar a VWMA. Então, isso significa que a gente tinha dinheiro entrando no mercado, tá? Então, isso aqui eu vou pegar do rompimento, né? 1º de março de 2012. 1º de março de 2012, a gente teve um rompimento aqui do OBV. Então, o OBV aqui demonstrando que força e demonstrando que institucional, demonstrando que a galera aqui estava comprando Bitcoin justamente nesse ponto aqui, porque ela já tinha mostrado aqui pra gente isso. Depois disso, o mercado ele subiu bastante. Aconteceu o halving lá em novembro de 2012. E aí, depois disso, o mercado já sobe. Mas olha a causa aqui, ó. Olha onde os players estão comprando Bitcoin. Tá? Onde os players estão comprando Bitcoin. Certo? Aconteceu todo o halving, né? E aí o mercado começou a cair, ó. O mercado começou a cair e veio segurar justamente nesse ponto aqui que a gente tinha marcado. Então, esse ponto aqui é interessante. Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente, se eu pegar aqui, cara, isso aqui é mês, tá? Se eu pegar aqui, ó a lapada aqui para baixo. Não estou falando do gráfico que é mês. E aí, o halving terminou aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, ó. Terminou não, foi o pico lá do halving e começou a demonstrar fraqueza aqui, lá pelos meados de 1º de março de 2014. Então, depois disso, a gente entrou aqui numa parada muito louca, galera. Olha só, o ABV mostrando fraqueza, ou seja, os plays aproveitando ali para vender as suas posições, já que eles estão comprados lá daqui, ó, desse rompimento aqui, de 1º de março, e a galera aqui despejando, e a galera acreditando que o mercado poderia subir mais e mais ainda. E aí o mercado teve essa queda toda aqui no gráfico mensal, e chegou a bater justamente nessa média lá de trás. Então o mercado passou por um processo que a gente chama de desencarteiramento. Então aqui o dinheiro estava justamente saindo, tá, do Bitcoin, tá? O dinheiro simplesmente estava saindo. Então a gente não tinha mais isso, né? O dinheiro saindo aqui do Bitcoin, OBV totalmente negativo, e a gente encontra um play aqui no mês
1º de novembro de 2014, certo? E depois a gente encontra outro maior ainda, 1º de janeiro de 2015. Então, esse play aqui é mais importante do que esse. Se eu for marcar, vocês já sabem o que vai dar. 50% a gente não perdeu, então a gente tem força compradora. Mas o OBV, depois que fez isso aqui, ele ainda caiu. Só que olha o tanto que esse OBV caiu, olha o tanto que ele caiu e olha o tanto que o mercado caiu. Então, a gente tem uma discrepância muito grande aqui, porque a gente teve muita venda e pouco movimento. Sinal de quê? De absorção, galera. Exatamente. Sinal de absorção. Então, por mais que o mercado fez aqui um movimento muito grande no 1º de janeiro de 2015, o mercado ele ainda renovou o fundo aqui, cara, foi lá embaixo. E o mercado nada de cair, galera. Se eu, em 2015, tivesse o cérebro que eu tenho hoje, eu já tava, cara, eu tava muito milionário, mano. Tava muito milionário. Porque aqui, isso aqui, galera, isso aqui é uma absorção pura, cara, pura. Em 2015, não sei lá o que ele tava fazendo, tava comendo terra, eu acho, não sei, entendeu? Então aqui depois o mercado ele começou a andar lateral, mas eu já tinha aqui o conhecimento que aqui eu tô dentro de uma absorção. E aí o mercado ele começou a andar, nem perdeu a média lá de baixo, né? Então aí eu peguei aqui e tracei a média aqui. E olha só que a média também não perdeu. Simplesmente a média não perdeu, ou seja, o play que entrou ali comprando, né, ele é maior de quem estava ali vendendo. Então aqueles plays ali foram absorvidos. Eu não sei se o povo ali tava, deixa eu ver, tava valendo quanto mais ou menos ali naquele fundão ali, ó, 160 mais ou menos, tá? Então o povo ali desesperado, não vou vender tudo, e a galera falando assim, não, pode vender, venda que eu compro, venda, e acabou vendendo justamente para uma baleia que estava ali esperando, várias baleias que estavam ali esperando. Então, cara, muito cara de absorção aqui, certo? E aí depois disso, a gente começou a subir, e olha quem estava ficando positivo, o OBV. O que significa isso? Pô, eu tenho uma aceleração de preço, aumento expressivo do volume, o volume do OBV aqui, cara vendendo pra caramba, e um play aqui, papando todas essas vendas, e agora o OBV ele começa a ficar positivo pelos meados ali de outubro de 2015, e aí começa a ficar acima da VWMA no gráfico mensal. Cara, o que eu espero aqui? A gente espera justamente, né? Justamente uma alta, e era justamente ali perto ali do halving de 2016. E aí o mercado aqui já demonstrando aqui a força compradora, já encheu o carrinho aqui, começou aqui a mostrar a força compradora e começou a subir. Depois disso, olha só o que aconteceu. Cara, a gente foi fazer um pico lá em cima, e aqui a gente começou a demonstrar já a fraqueza. Aqui a gente começou a demonstrar a fraqueza. Então aí aconteceu, em primeiro ali, novamente, estou aqui em gráfico mensal, ali, junho de 2016, começou o halving, depois disso, alta novamente. E aqui a gente começou um processo que a gente chama de distribuição. E aí o mercado começou a cair. E veio aqui OBV negativo e lá para baixo. Estou falando de mês, galera. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Outubro de 2018, novembro de 2018, dezembro de 2018 e janeiro de 2019, queda. O OBV totalmente negativo e aqui demonstrando fraqueza para quem tem distribuição. O mercado ele não estava mais renovando o fundo como estava aqui. Então a gente passou por outro processo aqui, né? Outro processo de encarteiramento, né? Se lembra que eu falo para vocês, enquanto a gente não estiver renovando o fundo, a gente não tem aqui o desencarteiramento, a gente tem aqui um processo de acumulação, apesar que aqui a gente renovou o fundo, mas aqui a gente tem um play aqui institucional, que justamente eu marquei ele dia 1º de janeiro de 2015, e ele ainda, o preço ainda está acima desses camaradas aqui, certo? Então aqui nesse ponto, ele é um ponto interessante, por quê? Porque aqui já estava começando a fraqueza do mercado, que o mercado já estava demonstrando fraqueza, não só daqui, aqui ele já começou a demonstrar fraqueza, só que esse indicador ele vai ficar vermelho justamente quando ele rompe a VWMA, mas não significa que a distribuição não começou daqui. Aqui já estava começando a distribuição, a gente não está mais renovando o fundo, renovando o topo. E aí começou todo esse processo aqui de desencarteiramento e a galera começou a comprar justamente nesses pontos, a gente não estava mais renovando. E aí, olha bem aqui, ó. Vamos ver aqui, botar para vocês aqui. Bem aqui, ó, começou já a ficar branquinho perto do próximo halving, certo? Ficou branquinho, o próximo halving seria em maio de 2020. Em maio de 2020, né, a gente começou a ficar branquinho, a gente entrou aqui no período do halving,
e aí veio aqui para cima e depois disso não perdeu mais a nossa querida, nosso querido OBV. Tá? O OBV que veio para cima, depois renovou e distribuindo aqui. Ó. Aqui ele começou a distribuição. Então o mercado ele fez esse up aqui para cima, depois ele veio caindo aqui e começou a não renovar mais esses fundos e demonstrou fraqueza aqui nessa região. Quando o mercado demonstrou fraqueza nessa região aqui, o mercado caiu isso aqui tudo. Fez o pico aqui no dia 1º de dezembro de 2022. Quase no mesmo tempo que eu estava comprando. Comprei lá nos 17, 16, 17, 23 e fui fazendo essas compras. E aqui eu estava no pico aqui do OBV aqui de queda. E aí o mercado ele começou agora a ficar branquinho. Tá vendo lá como ele ficou branquinho? Veio fazer um reteste aqui e olha a porrada que deu para cima aqui perto do halving. Perto do halving. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Que sempre que acontece esses halvings, a gente tem justamente esses plays aqui comprando bastante, galera, antes de acontecer, tá? Então aqui a gente comprou bastante, e olha que bastante, antes de acontecer esse halving. Aqui a gente também comprou bastante, aproveitou para comprar bastante nessa região aqui, e aqui o mercado andou lateral. Se eu for colocar para vocês aqui, qual o tempo que o mercado andou mais aqui, eu teria que medir aqui, mas cara, eu creio, daqui foi o que, ó, primeiro de 2014 a 2015, um ano, 2018, um ano, cara, um ano para tudo aqui. 21, isso aqui demorou mais, ó, 21, chegou ali para 23, né? De qualquer maneira, galera, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a gente sempre tem esses posicionamentos antes do halving acontecer, tá? Então os plays aqui, eles começam a concentrar grana nele justamente nesses pontos, e o OBV, ele demonstra muito bem isso aqui. E agora a gente chegou, a gente está na semana aqui, né? Abril de 2024, foi em 19 que aconteceu, e agora o que a gente pode esperar aqui para o Bitcoin? Uma alta também do Bitcoin? Obviamente que sim, mas a gente tem que ver aqui direitinho se a gente não pode vir aqui um pouquinho mais para baixo, para vir testar VWMA, porque esse aqui, ó, depois, aqui ele não testou, né? Ele testou bem alto. Aqui, depois que ele rompeu, ele ainda testou, tá vendo que ele testou aqui? Certo? Então aqui pode ser que a gente corra aqui o risco de vir testar essa região, fazendo que o Bitcoin caia um pouquinho mais, para poder fazer o movimento de alta. Então isso aqui é muito interessante. Eu estava olhando isso aí, realmente eu marquei tudo aqui para eu passar isso aqui para vocês. Então toda essa alta aqui, ela tem uma causa, e justamente essa causa é a galera comprando em pontos estratégicos, e o OBV aqui demonstrando. Aqui realmente eu não consegui colocar, mas aqui a gente vê nitidamente que a gente estava abaixo aqui do OBV, até que a gente conseguiu entrar aqui, ó, e começar a colocar o mercado para cima, né? Beleza? Se eu pegar esse gráfico semanal, tem uma coisa que está me preocupando. Não tanto, né? Não tanto, mas vamos ver aqui, ó. Se eu for pegar esse semanal, vamos ver aqui, ó. Eu vou coisar tudo. Eu marquei também no semanalzinho, né? Semanalzinho aqui, ó. Todo o processo. Eu não peguei todos esses processos, assim, o comecinho, né? Quando estava começando. Aqui, ó, todo o processo aqui no gráfico semanal. E vamos lá. Pronto. Aqui eu já tinha, tá vendo? Aqui no semanal, lá que a gente não pegou, eu já tinha aqui, ó, tava aqui para baixo, até que ele começou, foi naquele mensal lá, ó. Ele pegou toda a liquidez aqui, começou a ficar branquinho, sapateou. Veio buscar, tá vendo que veio buscar VWMA e depois sapateou novamente aqui para cima. Ficou em um período aqui de acumulação, subiu, ficou esse tempo todo aqui, ó, que foi aquilo lá que a gente aconteceu, que foi o maior que a gente teve, depois a gente ficou para cima, ó, olha a alta que a gente teve aqui, beleza? Ainda veio testar aqui novamente a VWMA, ficou até um pouquinho vermelho, isso aqui eu quero que vocês entendam, ficou vermelho um pouquinho, veio novamente aqui, eu peguei só esse ponto aqui do halving de maio de 2020, aqui foi lá no Corona, depois o mercado voltou novamente, tentou aqui romper, que não conseguiu, veio novamente, e aqui, galera, no halving de agora, o que a gente está vendo? A gente tem todo aqui esse período aqui de acumulação, o mercado apontou para baixo, na VWMA, simples assim. Só que aqui eu estou em um gráfico semanal. Então a gente não sabe como é que vai abrir aí, mas aconteceu em 2 halvings aqui, a gente viu um pouquinho para baixo, depois subiu novamente aqui. O importante é subir, é ficar acima da VWMA. Isso aqui que importa para gente.
Aí eu falei, tô preocupado justamente com isso aqui, né? Mas se tu for ver aqui, ó, toda essa acumulação que começou lá nos meados de agosto de 2022 até agora, então ele, mesmo que ele venha buscar que essas regiões aqui, tá muito, muito interessante aqui, né? Poderia colocar só até aqui nesse ponto, mas eu peguei tudo. Mas se eu for marcar, era bom marcar aqui para não ficar tão confuso. Ó. Pegar só esse ponto aqui no gráfico semanal. Ó, a gente começou a ficar para cima do semanal, a gente teve toda essa alta aqui, galera. Isso aqui foi lá nos outubro de 2023, ó. Ixi, já tinha comprado, tava comprando nos 16. Ó, foi por aqui mais ou menos que eu tava comprando nessa região, porque aqui já tava também subindo o ABV, só que aqui ainda não tinha a leitura de ABV, tá? Então esse aqui para mim foi mais interessante porque foi o último, né? Antes de toda essa subida. E aqui a gente está apontando novamente para baixo, mas a expectativa é esperar que isso aqui venha para cima da VWMA, como aconteceu em alguns rounds, beleza? Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês hoje sobre isso, tá? Então aqui o Bitcoin está em uma situação tranquila, o Bitcoin ele conseguiu romper a VWMA, está acima da VWMA, então agora a gente espera que o mercado agora ele comece a ajustar justamente aqui para chegar ao ponto de vir romper esses movimentos. Ainda digo mais para vocês, o que me preocupa, tá? O que me preocupa ainda, que o mercado pode querer dar uma fraquejada lá, é justamente o USDT aqui demonstrando ainda força compradora, né? Força, olha aí, ó, isso aqui é mensal, tá, galera? Ou semanal. Semanal aqui eu tenho um P aqui nesse ponto, que já foi perdido ele aqui, ó. Está acima de 50 e tem esse outro play aqui que ainda não perdeu, mas aqui ele está praticamente aqui em cima dos 50. Né? Se eu for colocar isso aqui no semanal, no diário, a gente continua tendo força no SDT. Eu vou ficar tranquilo no SDT, né, quando ele justamente demonstrar essa fraqueza. E quando ele vai demonstrar essa fraqueza? Quando eu perder essas duas barras aqui do dia 14 de abril de 2024 e 13 de abril de 2024. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Se tu tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, bom halving para todos vocês aí e um bom começo de semana a todos.